Então, vamos lá. Eu tô aqui com o meu personagem, né? É... é uma cena limpa, praticamente. Tem só o vento aqui que eu usei, tem um esqueleto aqui no personagem. Mas no geral tá tudo bem básico, tá sem textura de luz, tá bem crua a cena. A coisa que eu fiz foi animar mesmo o personagem e colocar esse vento aqui. Não vai interferir no que a gente vai fazer aqui hoje. Diferença desse vídeo. Aqui em cima você vai estar vendo uma barra que nesse momento tá vermelha. Como eu não tô conseguindo usar os timestamps do YouTube lá, não sei porquê, eu vou separar os temas do vídeo por essa barra. Então, se você quiser ver depois, ou se você quiser pular direto para algum tema, é só ver pela barra aqui, que tá passando na tela, que vai ser quando eu mudar a cor da barra, vai ser que eu mudei o tema, beleza? A barra vermelha vai ser a base. Eu vou criar uma base para exibição desse personagem. Eu tô fazendo mais rápido aqui, né, para não ficar um vídeo muito longo para você ver. Mas qualquer coisa é só voltar aí e repetir. Eu sempre vou falar o que eu tô fazendo antes de fazer, então acho que vai ficar bem didático. Vamos lá, meu personagem já está texturizado, né? Eu vou aqui para a aba de Shade e vou criar uma base nova. Então vamos lá, Mesh, né? Shift A, Mesh. Eu vou criar um círculo. Aumenta esse círculo para cobrir bem a circunferência do meu personagem. Vou aqui em Object, Apply, Apply Scale. Aqui, Object, Apply Scale, né? Só para aplicar a escala, para não ficar bugado depois. E é isso, é um círculo, tá vendo? Não tem malha. Vou abrir o modo de edição, né, com Tab, e apertar a tecla F. Quando aperta a tecla F, ele preenche a malha, tá vendo? Agora ela está preenchida. Simples assim. Então, estou aqui no modo de edição, dou um E para extrudar, né? Se estiver torto, aperto o eixo Z para extrudar para baixo certinho. Vou aqui e aqui, dar um Ctrl B. Coloco umas 3 divisões. Opa, perdão, fiz errado. Eu não quero extrudar, dar bevel nisso aqui. Eu quero só essas bordas. Então eu dou um Alt aqui, seguro o Shift, dou um Alt aqui. Então eu peguei só as bordas de cima. Agora sim, Ctrl B. Ctrl B. Não entendi porque tá bugado não. Vamos lá. Então Ctrl B bem fino, tá vendo? Coloco 3 segmentos. E agora esses segmentos eles vão segurar para eu colocar um subdivision surface. Eu coloco em 2 aqui. Então Shade Smooth. E tá uma base bem sólida agora, tá vendo? Bem bonitinha. Bem bacana. Daria até pra usar assim, se você quiser um negócio bem mais simples. Mas não, eu vou ensinar a fazer uma bem bacana aqui, usando textura nativa do Blender ainda. Não vai nem precisar de textura externa. Então vamos lá. Fiz a base, vou manter a base assim. O que eu gosto de fazer aqui? Beleza, eu usei o Bevel ali. Eu vou fazer exatamente essa mesma coisa que eu fiz com o Bevel, só que com modificadores. Então eu vou dar um Ctrl Z, até voltar. Então, não tem mais bevel, tá vendo? O que eu vou fazer? Adicionar um modificador bevel. Tá vendo? Ele aplicou aqui e em outros lugares. Eu quero que ele aplique somente ali. Então eu vou colocar em 80 graus. O que eu fiz? Cada vértice aqui, cada aresta tem um ângulo, né? Essa aresta aqui tem um ângulo de 90 graus. Então se eu colocar para ele aplicar esse bevel somente em ângulos maiores que 80 graus, ele vai aplicar automaticamente ali onde eu quero, tá vendo? Se eu colocasse tipo 20, 10, ele ia começar a aplicar em outros lugares. Eu colocando no 80, ele vai aplicar só ali. Aumenta as divisões, diminui o tamanho também, eu quero 0,01 para ficar bem fino mesmo. 0,05, vai. Tá vendo? Bem fininho, mesmo bevel, 3 divisões. E agora eu vou colocar um Subdivision Surface com 2.
E, mesma coisa, dou um shade smooth aqui. Ficou bem redondinho, bem bonitinho. Só que agora eu tenho a opção de voltar quando eu quiser. Se eu quiser tirar esse bevel, se eu quiser aumentar esse bevel, se eu quiser diminuir esse bevel, eu posso voltar e utilizar, entendeu? E isso vai facilitar na hora de fazer o V, porque vai ter menos malha e vai ficar mais fácil de fazer. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou selecionar somente essa parte interna, tecla I, vai ser a nossa calçadinha, e tecla I vai ser a proteção dessa calçada. Enfim, tá vendo? Duas divisões aqui da calçada, normal, nada demais. E tá pronto, nossa base tá pronta. O que eu vou fazer agora? Colocar uma textura. Textura nova, né? Tá aqui, textura nova, vai ser o base, meio, que vai ser só o meio da base. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma textura nativa do Blender. Essa Brick Texture, é só digitar Brick, você consegue achar ela. Que são tijolinhos, bem tijolinhos nativos do Blender, aqui. E você pode ver que eles estão em escala de cinza, então eu vou usar eles já desse jeito no Roughness, pra dar brilho e tal. Eu só vou mudar aqui, no tamanho desse cimentinho que tá aqui no meio. Eu vou colocar menor. Número bem pequeno, tá? Vai ficar bem pequenininho. E vou colocar esses tijolinhos quadrados. Beleza? Então é isso. Esses eu vou usar pro Normal e pro Roughness. Eu vou pegar, vou duplicar ele, porque eu vou usar agora outra cor. Então eu vou colocar ele aqui para atualizar. Vou mudar a cor para um tijolo meio alaranjado barra vermelho. O outro eu vou colocar um laranjadinho mais claro. Melhor, esse eu vou colocar um meio vermelho. Esse vai ser um laranjadinho mais claro. Acho que tá até saturado demais, né? Isso, assim, acho que tá mais bonitinho. E aqui eu vou colocar um cinza, né? Um cinza de cimento mesmo. É bem calçadinha. Calçadinha padrão. Enfim, tá aqui a textura base. Agora eu vou puxar aqui, colocar no Roughness. Tá vendo? Ele vai gerar uma variação de brilho. Vou colocar um Color Ramp, que basicamente ele vai mudar esses... Tá vendo esse brilho? Se eu quiser ver o que está acontecendo, é só colocar aqui, tá vendo? É basicamente isso que ele faz, tá vendo? Ele vai alterando em escala de cinza a cor desses cubos, dessa textura. Então, conforme eu for alterando, ele vai alterando o brilho e tal, que nem qualquer outro mapa de Roughness. Então vou deixar bem assim. Não quero que seja tão brilhante assim entre as arestas, então, como o preto é a parte mais brilhante, eu vou mudar aqui para um branco. Pronto, agora tá mais ou menos do jeito que eu queria. Uns mais brilhantes, outros não. Crio um node de normal map, não, perdão, node de bump. Vou puxar esse color, usar aqui como height e vou colocar aqui no normal. Basicamente gerou uns micro relevos aqui, tá vendo? Que o mapa de height ele é em escala de cinza, então dá pra usar, como se fosse um. Entendeu? Então assim, tijolinho nativo, sem usar mais nada. E tem um último node que eu gosto de usar, que é o Ambient Occlusion. Eu coloco ele aqui, no meio. E puxo esse mapa de normal pra cá. Inclusive eu vou até aumentar esse mapa de novo, vou colocar um 10 aqui, um 20. E esse mapa de Ambient Occlusion ele basicamente vai criar umas bordinhas aqui, tá vendo? Pretas, que é como se fosse uma sombra interna no shader. Pra ficar mais realista, né? Tá vendo? Tá, agora tem uma bordinha preta em volta deles. Como se fosse uma sombra interna. Então é isso, a base está pronta ali.
E agora os tijolinhos. Então, um método bem tranquilo de fazer os tijolinhos. Geralmente eu gosto de colocar a costura aqui atrás. Então eu vou vir aqui, nessa parte de trás, vou colocar o modo seleção de aresta. Vou selecionar esses dois aqui de trás, né? Vou vir aqui em UV e vou colocar como Mark-Sim. Então aqui virou uma costura. Aqui é onde eu vou abrir a minha costura. Então a partir de agora, quando eu for aqui no meu UV Editing, eu vou aqui, né? Dou um A. Melhor nem vou dar um A, porque esse aqui eu já gostei do jeito que está aqui no meio. Eu vou apertar a tecla 3, né? Para ficar fácil. Dei um Alt aqui, Shift Alt, selecionei essa opção aqui também. E eu vou dar um UV Unwrap agora. Você pode ver que ele abriu a minha textura do jeito que eu queria. Só que ela tá torta, tá vendo? Isso vai ser um problema pra gente. O que eu vou fazer? Eu vou endireitar esses aqui. Venho aqui, ativo a ferramenta de Snap na função Vertex, porque é a função de vértice, né? Então assim, tá ativado aqui, ativo aqui. A partir de agora, esse vértice, seleciono a opção de vértice, né? Esse vértice vai alinhar com outros vértices, tá vendo? Que eu puxar ele dá um ímã. Só que eu não quero que ele vá para os lados, eu quero que ele vá só para cima. Coloco o eixo Y e puxo para cá, tá vendo? Ele vai automaticamente alinhar com o vértice mais próximo. Então, alinhei com esse aqui, puxei esse daqui, tecla Y, alinhei com esse daqui. Mesma coisa aqui, tecla G, Y, alinhei com esse aqui, tecla G, Y, alinhei com esse aqui. Mesma coisa para lateral agora. G, eixo X, alinhei com esse. G, eixo X, alinhei com esse. G, eixo X, alinhei com esse. Estão retinhos agora, né? Agora eu vou selecionar todos. Apertar a tecla 3. E vou nos meus que estão retos, né? De preferência nesse aqui. Dou um duplo clique com o Shift selecionado, né? Shift está apertado, duplo clique. Então esse é meu quadrado ativo. Vou desativar o Snap aqui. Vou aqui em UV e vou colocar para ele... Opa, não é aqui. É botão direito. E aqui nessa segunda opção, Follow Active Quads. Tá vendo? Ele vai alinhar tudo baseado naqueles quadrados. Então ele alinhou retinho nossa malha. Ah, eu fiz uma cagada aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Não era pra eu ter selecionado tudo aqui, tá vendo? Antes de fazer isso. Então eu vou novamente selecionar aqui. Mais fácil, pra eu não fazer cagada mesmo. Tá aqui. Vou vir aqui, vou apertar aqui, apertar a tecla L e pronto. Agora ele só selecionou o que está vinculado. Não selecionou a parte do meio que estava selecionado. Mesma coisa, eu vou vir aqui nos que estão retos, Follow Active Quads, e agora sim, ele puxou do jeito que eu queria. Agora eu vou só escalar para ficar dentro do tamanho. Eu quero que ele fique certinho aqui. Beleza, ficou certinho. Tá reto, é uma textura perfeita aqui agora para fazer isso. Então agora, como eu coloquei esse UV certinho, eu posso voltar aqui, criar uma segunda textura. Associei essa textura a essa segunda parte aqui. E nessa textura eu também vou fazer um mesmo shade de brick. Só que eu vou fazer uma coisa bem diferente aqui. E aqui, inclusive, eu já vou mudar o tema do vídeo. Eu vou só finalizar a base aqui, vai ser bem rapidinho, mas a modelagem da base já está feita. Então eu já considero isso como outro tema. Deixa eu só mudar aqui a cor. Então, segundo tema, é um tema que eu queria te mostrar bastante, que é
escalamento e escalonamento de textura no mapa de texturas aqui, na própria aba de texturas. Que eu vou demonstrar com esse tijolinho externo que eu vou fazer de outra cor, que vai ser tipo um meio fio, tipo uma calçadinha. Vamos lá, mesma coisa, brick texture, né? Um brick, normal. E inclusive está seguindo um pouco o outro, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero primeiramente escalonar e girar essa textura. Então eu venho aqui, crio um mapping e crio um texture coordinate, né? No singular, na verdade. Conecto isso aqui no vetor e conecto aqui. Esse gerado vai ser quando você não tem o V, aquele mapinha UV feito, e você quer gerar um do zero. Mas como eu já tenho o V, eu vou usar do meu V. Que vai ficar do jeitinho que eu queria, tá vendo? Circular. Mas vamos supor que é um gerado, tá vendo? Eu posso vir aqui e rotacionar ele, né? Eu posso vir aqui e mudar o tamanho dele, tá vendo? E aí, um truque que eu uso aqui. Tá vendo que aqui tá os 3 scale? Cada scale muda de forma diferente um lado da textura. Mas no geral você vai querer que isso seja feito de forma uniforme. Então, a menos que você queira puxar só um lado da textura, você cria mais um node chamado value, que ele basicamente vai dar um valor igual para esses três. Então, se aqui está 1, vai ser 1 para todos. Se está aqui 5, vai ser 5 para todos. Se está 10, vai ser 10 para todos. E por aí vai, tá vendo? Então, eu sempre gosto de criar esse no scale. Agora, dica de velocidade. Você aprendeu como que faz, né? Coloca um mapping, coloca um test de coordinates e conecta no vetor, né? Se eu te disser que tem uma forma bem mais rápida de fazer isso, que é você vir aqui no File, né? File não, perdão. Edit, Preferences. Aqui na parte de add-ons, né? Add-ons, chama. Você vai vir aqui e vai procurar o Node Wrangler, tá vendo? Já vai aparecer aqui, Node Wrangler. Você vai marcar essa caixinha aqui, tá vendo? E assim que você marcar, você vai vir aqui salvar preferências. Tá ativado. O que esse Node faz? A partir de agora, se você vier em qualquer textura que você criou e apertar Ctrl T, ele vai criar automaticamente esse negócio que eu te mostrei, tá vendo? Só vai faltar o value. Que tá pronto aqui. Muito mais rápido. E a partir de agora, como eu já ativei uma vez, ele vai estar ativo em todos os seus projetos. Porque eu salvei as preferências. Bacana, né? Agora vamos lá. Finalizando a textura. Eu fiz um V para ficar redondinho, né? É por isso que eu fiz todo esse trabalho aqui de deixar ele retinho, esticado. Porque eu queria que ele seguisse aqui por cima. Não como esse daqui que tá aberto. Ele estaria aberto aqui no meio. Inclusive, deixa eu até dar um wrap nele aqui pra você ver como ele ficaria. Tá vendo? Ele ficaria assim, aberto no meio. Só ele. Então vamos lá, vamos voltar aqui pro shading. Então eu vou voltar a minha opção aqui do segundo material. Vamos dar não, meio fio. E vou puxar aqui como V. Então agora ele está seguindo as coordenadas do meu V. Do VW Map. Então eu só preciso vir aqui e ajeitar as opções dele. Então calçadinha, pequena. Tá aí, uma calçadinha. Bem bacana. Eu quero deixar ela cinza mesmo, então só vou puxar esse mapa. Vou colocar aqui no Roughness. E puxar aqui um normal. Opa, não, mas não, um bump.
Organizar... Opa. Puxei errado. Organizar essas texturas aqui pra cá. Colocar no mapa de height, colocar no mapa de normal. E tenho a minha calçadinha pronta. Tá vendo? Bem bacana, uma basezinha bem simples, nada de node externo, então tipo, isso aqui fica dentro do Blender. Você pode até mandar o projeto que ele vai continuar. E bem feito, bem leve também, pouquíssima malha. E fica bem interessante no visual. Ainda mais essas sculpt meio cartoon que você faz, acho que fica bem bacana. Então, base pronta e mapeamento pronto. Agora eu vou fazer um set de luz básico. Então vamos mudar o tema do vídeo. Set de luz básico, então vamos lá. Eu tô aqui com o Cycles ativado. O meu Cycles vai estar renderizando absolutamente rápido, porque eu estou usando aqui nas configurações tanto o meu processador quanto o meu processador. Tanto o meu processador quanto as minhas duas placas de vídeo que eu tenho aqui. Então vai estar bem rápido para renderizar. Inclusive, deixa eu ver se ele está usando. Não está usando as duas, agora vai estar. Então vai estar. Vai estar renderizando bem rápido aqui no preview. Então vai ser bem bacana para eu te mostrar uns testes mais rápido. Mas é do Cycles, então vai estar bem mais lento aí, provavelmente. Então, vou voltar aqui na aba do Layout para ficar melhor para ver. Então tá aqui cinza no fundo, nada demais. Bem padrão mesmo. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma Area Light e vou usar basicamente um daqueles sets de luz que eu te mandei no WhatsApp. Então eu vou criar uma Area Light, aumentei bastante ela. Vou vir aqui na aba de cima, vou girar ela no eixo Y, com Ctrl segurado para deixar ela em 90 graus certinho. E vou girar ela mais ou menos assim. Então, essa vai ser minha luz não, essa vai ser minha luz de preenchimento. A minha luz principal vai ser outra. Eu vou criar essa aqui. Eu quero que a minha luz principal seja essa. Então vou colocar ela mais próxima, mais forte, e essa daqui eu vou colocar ela mais longe. Vai ser só um preenchimento, que eu quero que mantenha as sombras. Então vou vir aqui, ó. Vou aumentar a potência dela, né? Tá aqui nas configurações da luz. Vou aumentando de 0 em 0. Então, tá bem fraco. Começou a ver. Vamos ver mais um? Depois já ficou forte demais, então... Vou apagar um 0. $1000 de potência. Tá bacana. Eu não quero que ela fique marcada aqui, então vou colocar um pouquinho mais longe. Se eu coloquei 1000 ali, aqui eu vou colocar uns 500. Foi 1000 ou foi 10.000? Não, foi 10.000. Então eu vou colocar 5.000 aqui. Eu quero metade da potência. Pra não ofuscar a minha luz principal, né? Vamos colocar em 30.000 aqui. Já gostei mais. Até afastar um pouco. Então aqui ela já tá dando uma luz principal, já tá dando um pouquinho de luz de preenchimento pra não ficar muito escuro, né? Então já tá preenchendo um pouco. E agora eu vou pegar essa que eu criei aqui em cima. Vou girar e vou girar novamente para fazer a luz do teto. A luz superior aqui. Eu acho que ela tá muito forte. Eu vou reduzir para uns 10.000.
2000. Achei bacana. Aqui atrás, praticamente não tem luz, né? Então, como você teve todo o trabalho de modelar ele, então, sim, o ideal é que apareça o máximo de detalhe possível, né? Então eu vou fazer um jogo oposto aqui de luz. Eu vou colocar outra luz principal aqui atrás. Ainda mais porque esse aqui é o lado que eu fiz a textura, então eu quero que tenha mais destaque aqui. E do outro eu vou fazer novamente a mesma coisa. Vou pegar aqui uma luz complementar. Colocar um pouquinho mais longe. Que aí não vai ficar totalmente escuro, mas não vai tirar as minhas sombras e vai deixar tudo bem visível. Então, tipo assim, não esconde nenhum detalhe, tá tudo bem visível, mas ao mesmo tempo ainda tá dando volume nas sombras. Às vezes eu posso, se eu achar que tá até com pouco volume nas sombras, eu posso diminuir essas luzes de preenchimento. Então, aqui de trás acho que já tá bacana, aqui da frente também tá, então tá dando sombra, mas não tá dando muita sombra no chão, não tá dando muita sombra no personagem, então tá mantendo volume, tá dando reflexo. Inclusive, dependendo do personagem, às vezes quando é uma armadura brilhante assim, eu gosto de dar mais destaque no brilho, então eu aumento ela assim, pra ficar mais contínuo o brilho aqui no reflexo. E no geral, essa luz ela é bem suave. Se eu quiser que ela fique mais dura, eu posso vir aqui nessa parte de spread e diminuir, porque ela vai ficar menor e mais dura também. Mas é basicamente isso. Acho que já tá bem bacana aqui esse setup de luz. Pra fazer esse render 360 que você quer fazer. Então, acho que o setup de luz é esse. Agora, truquezinho extra no setup de luz. Vou salvar aqui. Vou lá na aba Shading. Se eu entro na aba Shading, eu vou estar aqui normal, né? Entrei no personagem, vai estar aparecendo a textura do personagem, né? Tá vendo aqui, escrito Object? Se eu mudar para World, ele vai pegar a textura do mundo. Então aqui de cara já tenho a cor do meu background. Mas eu não quero mexer nesse background. Eu quero vir aqui, dar um Shift A e colocar uma Environment. Opa, não pesquisou. Eu quero uma Environment Texture, que é um HDRI basicamente. Então eu vou procurar aqui nos meus HDRIs um HDRI de estúdio que eu tenho. Tá vendo? Estúdio básico. E eu quero uma qualidade que não fique tão pesada. Eu tenho de 16K aqui. Mas vai ficar muito pesado, então eu vou usar uma imagem 360 de 2K. Então essa imagem, quando eu conectar no background, já vai me dar muita informação de luz. Somente ela. Se eu desabilitasse todas essas luzes aqui, tá vendo? Toda essa luz que tá aqui é só desse ambiente, tá vendo? Os reflexos, tudo que está acontecendo aqui é somente do ambiente. Tanto que se eu for aqui numa parte mais reflexiva, eu vou ver o reflexo exato do ambiente que eu estou tendo aqui. Mas o que acontece? Eu já fiz toda a iluminação do jeito que eu queria, né? E eu acho que ela vai inclusive me atrapalhar aqui. A sombra está para cá, eu não quero que a sombra fique para frente. Então eu vou dar um Ctrl T aqui. Vou mudar a rotação, geralmente eu vou mudando de 90 em 90, para ver onde fica bem a sombra. Tá dando uma bola de preenchimento aqui, tá vendo? 130. Eu vou colocar assim, eu gostei assim. Só que tá muito forte, né? Eu já falei que a gente já fez a nossa textura, então eu vou usar isso aqui só como complemento de reflexo e um pouquinho de luz. Então se a força está em 1, eu vou reduzir para 0,2 aqui. 0,1. Só para dar aquele preenchimento extra, tá vendo? Para não ficar escuro, mas tem um preenchimento no fundo. E agora eu posso voltar as minhas luzes que eu tinha escondido. Então vai ter agora um ambiente com um bom reflexo na armadura, né? Porque estava só o cinza no fundo.
e vai ter toda a luz que eu já tinha aqui, de brinde. E para não ficar aparecendo essas coisas aqui no fundo de estúdio, tem um truque também. Eu venho aqui e coloco... Jesus, agora esqueci o nome do Node. Gente, qual era o nome do Node? Ah, tá. Era... Lightpath. Tá vendo aqui? Lightpath. Eu vou vir aqui. Aqui é o output do shader, né? Aqui é onde sai o seu shader. Eu vou criar um mix shader. E vou criar um outro background aqui. Então, eu vou puxar esse primeiro no módulo, que fala o que é camera array, que é tudo que está vindo para a câmera. Vou colocar aqui no cola. Melhor, perdão, confundi aqui. Vou colocar aqui o cola. Vou puxar para cá, para sair aqui no... E vou puxar o meu HDRI para cá. E aqui no fator eu vou conectar esse camera array. Então ele vai estar mostrando os reflexos daquele outro. Eu fiz o oposto. Tem que ir esse aqui embaixo e o que tem a imagem em cima. Porque agora está aparecendo no fundo aquele background que eu criei, né, o background padrão do Blender, mas com os reflexos daquele que a gente criou, daquele estúdio. Então se você ver, vai estar aqui a sombrinha, vai estar tudo aqui, toda aquela iluminação que a gente criou, só que com um background neutro. Tá vendo? Inclusive o que eu gosto de usar nem é isso. O que eu gosto de usar é um... Eu gosto de usar um gradient texture aqui. E mais um Ctrl T. E eu giro ele em 90 graus. Ah não, mas esse é o... Oh, droga. Esse aqui é o gradient errado. Deixa eu colocar o color ramp aqui, ele resolve. Ah não, acho que eu vou colocar só o color ramp mesmo. Não sei se ele resolve. Vamos ver se ele resolve. Ah, só acho que vai dar bom, hein. Acho que ele vai resolver. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Não. Eu vou ver depois qual que é o gradiente. Eu esqueci qual que é o gradiente que eu uso. Então ao invés de ficar inventando moda, eu vou colocar só a textura mesmo, no background. Uma textura um pouquinho mais escura. Então recapitulando aqui para não deixar nada em branco. Vim aqui, coloquei uma textura, um Environment Texture, coloquei minha textura de HDRI 2K, apertei Ctrl T, né, para vir aqui e deixar criado automaticamente. Eu nem mexi aqui direito, eu mexi só na rotação do HDRI. Inclusive você ainda consegue mexer se você quiser. Reduzir a força para 1, porque se eu colocasse 1 ia ficar estourado, tá vendo? Então eu coloquei em 1, para ficar mais amigável. Puxei isso pro shader de cima. No shader de baixo coloquei um background preto. Isso aqui é o shader chamado Mix Shader, que ele mescla dois shaders. E aqui é um Light Path. E coloquei só o Camera Array, que é tudo que vai para a câmera, com exceção do background. E ele que vai misturar esses dois. E puxei isso pro Surface, que é onde sai o ambiente do mundo. Então tá pronto aqui o setup de iluminação. Vou voltar aqui com ele aqui. E trocando agora o último tema, eu acho.
Esse tema vai ser a animação, né? Você queria fazer da câmera. Eu vou te mostrar o esquema que eu uso para animar toda a câmera. Qualquer câmera que eu anime eu faço isso, porque eu acho bem mais fácil. E é bem mais preciso. E me dá bem mais liberdade depois se eu quiser mexer. O que eu vou fazer aqui? Tô aqui na minha aba de layout, né? Vou criar um empty. Geralmente eu gosto de usar o esfera. Então vamos lá, ele criou a minha esfera bem aqui no meio. Eu vou até aumentar o tamanho dela aqui, tá vendo? Tá bem aqui embaixo. É um empty, ele não vai mudar nada na minha cena. Porém, ele serve como controlador. Então se eu criar agora aqui uma câmera, criei uma câmera, cadê ela? Tô aqui na minha câmera, né? Ela tá aqui em algum lugar no submundo aqui, tá bem no pé do meu personagem. Vou chegar bem próximo aqui para esse quadrado preencher minha tela, o máximo que der. Vou vir aqui na aba, tá vendo que tem item, tool, eu vou aqui na aba view. E vou travar essa câmera. Vou travar essa câmera na minha visualização. Então, a partir de agora, sempre que eu mexer a minha câmera, eu vou estar mexendo a câmera mesmo do mundo, né? Eu vou estar mexendo na câmera que vai sair no render. Então, se eu quiser só pausar aqui e fazer um render, eu posso. Desativo essa opção. Então a minha câmera vai ficar lá onde eu estava. Quando eu apertar o teclado, o número 0 no teclado numérico, vai voltar para lá e eu vou conseguir ver. Massa, tá aí tudo ok. Mas não é isso que eu quero fazer aqui. O que eu quero fazer é deixar essa câmera reta. Então, primeiramente eu vou aqui nela, né? Tá selecionada. Vou aqui em item. Vou reduzir a rotação para 0, 0 e 0. Então ela tá apontando para baixo. Eu quero que ela aponte para cima. Não é aqui, é aqui. Então eu vou colocar 90 graus aqui. Então ela tá 90 graus, está perpendicular. Vou dar um G aqui para mover ela, deixar ela bem no centro mesmo. Tecla G de novo, estou movendo aqui. Então, ó, eu acho que está centralizado. Para ter certeza, eu vou vir aqui no Viewport Display, Composition Guides, e vou colocar a regra dos terços na minha tela. E o do centro também. Então tá vendo? Tem uma linha aqui, tem uma linha dos terços aqui na minha câmera. Então, tanto a regra dos terços quanto a do centro está ativada. A linha do centro está passando bem aqui. Então, um pouquinho mais pro lado. Pronto, está centralizado. Aí vai depender se você quer que apareça mais para baixo, né? Ou não. Eu vou dar um R aqui no eixo X e vou colocar para ficar mais para cima a câmera. Eu vou descer a câmera. Não, eu quero que apareça mais do fundo, então do fundo não, da base. Então eu vou dar uma baixadinha e vou subir essa câmera aqui. Aí, acho que tá bom assim. Gostei assim. Pronto. O que eu vou fazer agora? Minha câmera tá aqui, selecionada. Vou apertar o Shift e selecionar esse Empty. Então, tá selecionado, mas não tá ativo. Esse aqui tá selecionado, tá ativo. Ctrl P de pato. E objeto. Seleciona o objeto. A partir de agora, toda vez que eu mover esse Empty, ele vai mover a minha câmera. Então, vamos voltar aqui. Se eu der um rotacionar, aqui, tá vendo? Ele vai rotacionar minha câmera para mim. De um jeito bem simples. Então, o que eu vou fazer? Setar uma rotação de acordo com a quantidade de frames que eu tiver na minha cena. Eu tenho 329 frames aqui. Então, no frame 0, eu vou apertar a tecla I. Sempre aqui no meio da tela, tecla I. Com o negócio selecionado, tá vendo? Tá selecionado aqui. Tecla I. Eu quero só rotação, então eu vou colocar a tecla I, rotação, no frame 0. E lá no meu frame 329, que é meu último frame da minha cena, eu vou vir aqui na rotação do item, tá vendo? É o eixo Z, e vou colocar 360. Que isso significa basicamente que eu dei uma rotação. Vou apertar a tecla I e rotação. Então, tá vendo? Ele vai rotacionando conforme o tempo.
todo o meu personagem. Aqui esse personagem tá pesado, tá rodando que nem uma batata. Mas tá vendo? Vai rotacionando com o tempo, sozinho pra mim. Toda a timeline. E, como tá em 360, eu garanto que ela voltou pro mesmo lugar, sem nenhum problema. Então, fechou aqui a parte de animação da câmera. Agora sim é o último tema que eu estou lembrado aqui. Cor amarela. Esse tema é o setar os frames na cena e setar os parâmetros de animação da saída da animação, né, dos frames. O que acontece? O ideal seria você ter um editor de vídeo qualquer aí, tipo, só para juntar os frames. Porque o que acontece? Cada frame é uma imagem. E o que a gente geralmente faz é gerar cada imagem como uma imagem, como um JPEG mesmo. Porque vamos supor, você está renderizando 300 frames e você está deixando para sair como vídeo. Você chegou lá no frame 300 e deu pau no render, deu pau no Blender, o Blender não quer abrir, o Blender travou, o Blender morreu. Você perdeu toda a sua animação. Acabou a energia, por exemplo, se você não estiver fazendo no notebook, se estiver fazendo num computador sem no break, parou ali no frame 200, do nada, crashou o Blender ou caiu a energia, perdeu toda a animação se você fazer em formato de vídeo. Então eu sugiro que você use qualquer editor de vídeo, Premiere, After Effects, tanto faz, só para juntar. É facílimo juntar. Eu vou até mostrar como que faz. E gera como frame mesmo, como imagem, cada frame. Como que eu faço isso? Eu vou aqui, né? Configurações. Estou usando Cycles. Estou usando a opção de GPU, né? Dica, aqui, se não for uma cena muito escura, ou não com muito detalhe e tal, não precisa de tudo isso de samples aqui, tá vendo? Geralmente vai vir aqui uns 4.000 aqui. Eu geralmente deixo uns 100 de samples, 200, e faço um estático para ver se ficou muito ou não. E ativo o denoise. O denoise ele ajuda muito a tirar o ruído. Às vezes ele estraga um pouco o grau de detalhe, então nem sempre eu uso ele, mas geralmente eu uso para animação. Quase sempre eu uso animação, muito raro não usar. Coloco geralmente aqui uns 100, 200 samples e coloco para renderizar. Motion Blur, essa é uma opção muito bacana para animação, porque ela dá uma sensação mais orgânica, né? Dá aquele motion blur mesmo, bem de leve na câmera. Então aqui na aba do render, né? Essa aba aqui do Cycles é basicamente isso que eu mexo. Aqui é onde você realmente vai ter que mexer quando você for sua animação. Dica: a animação de 3D geralmente a gente faz 24 frames, porque fica bonita, não fica travada e fica até com frame cinematográfico. Então você não vai desperdiçar tempo renderizando mais frame do que precisa, renderizando em 30, 60, a não ser que você por acaso vai querer usar um slow motion na pós. Mas se não for, não precisa. Então geralmente eu renderizo em 24 mesmo. Aqui é a resolução que você quer usar. Eu geralmente faço em Full HD. Quando eu vou renderizar um estático, geralmente eu faço em 4K, só o estático. Mas a animação geralmente eu faço em Full HD mesmo. Então vamos lá. Você setou em 24 FPS, por consequência, 1 segundo vai ser 24 frames, 2 segundos vão ser 48 frames e por aí vai. E com base nisso que você vai setar isso daqui. Então começa no frame 1, a minha cena, e termina no 329. Puxando aqui para a calculadora. 329 dividido por 24, a minha cena vai ter 13 segundos e pouquinho. Né? Que é basicamente o que eu fiz mesmo, que é a duração dessa animação que está aqui no meu personagem. É 13 segundos. Que está no esqueleto dele. Então eu deixei a câmera para acompanhar esse movimento. Então se tem 24, vamos supor que você queira fazer 5 segundos de animação. 5 vezes 24 dá 120 frames. Então você vai lá e seta aqui o último frame como 120. E você vai ter 5 segundos de animação.
E aqui, toda vez que cada frame vai estar representado aqui. Então, tipo, eu quero ir pro frame... Tá vendo? Tá aqui sempre aparecendo, frame 242. Igual tá aqui. 226. Então, se eu quisesse arrastar e acabar minha animação aqui, eu poderia acabar minha animação aqui, tá vendo? Porque os keyframes são modificáveis. Então, é basicamente isso sobre os frames. Então, por exemplo, aqui embaixo já é a parte do output, da saída do render. Tá vendo aqui? Geralmente eu deixo ou no PNG ou no JPEG. Eu não deixo em formato de vídeo para não dar aquele que eu te falei. Gosto de usar em 16 bits porque aumenta muito a quantidade de informação de cor que eu consigo mexer na pós, lá no meu After, no meu Photoshop. Mas pode colocar em 8 também. Coloco uma boa compressão, não gosto que fica muito grande, até porque eu não tenho essa necessidade. Quando eu quero muito detalhe mesmo, fica um arquivo gigante, eu mudo para TIFF e coloco sem compressão, que aí fica um render belíssimo, sem compressão nenhuma, com o máximo de qualidade, de profundidade de cor. Mais uma animação padrão que eu vou fazer, eu vou colocar isso aqui mesmo. Não acho que precise de mais que isso. Vou aqui na pastinha, crio uma pasta só para colocar esse render. Posso colocar aqui um nome qualquer mesmo, e ele vai colocar 01, 02, 03. Então tá numa pasta só para ele vai criando aqui os frames em sequência. Setado isso, para que serve também isso daqui? Tá vendo que tá do 1 ao 329? Vamos supor que eu estava renderizando bonitinho, deu pau no frame 250. Deu pau no frame só 250. Dali pra frente não renderizou. Posso voltar aqui, ó, então, frame 249 e colocar para renderizar a animação de novo. E ele vai renderizar a partir daqui e vai continuar. Então não vou ter problema depois quando eu for mesclar as animações. E eu acho que é isso. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra falar mesmo. Se tiver alguma dúvida pode me avisar. Lá no WhatsApp, qualquer lugar. Você tem meu contato. E espero que tenha ficado mais didático. Esse ficou... Acho que eu consegui colocar bastante informação em menos tempo dessa vez. Acho que não vai ficar tão cansativo de ver. E é isso. Boa sorte com o Maguinho.